Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então, vamos começar a nossa videoaula de ciências da semana. E dando continuidade aos conteúdos do nosso ano letivo, da nossa grade curricular, hoje nós vamos falar um pouquinho dos cuidados que nós devemos ter com nossos órgãos dos sentidos. Como nós vimos na aula anterior, nós interagimos o tempo todo com o ambiente que nos cerca. E quais são os órgãos que nos proporcionam esses sentidos? São os órgãos dos sentidos. Os olhos são os órgãos responsáveis pela visão, as orelhas pela audição, o nariz pelo olfato, a língua pela gustação e a pele pelo tato, né? A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo humano. Então, nós devemos ter cuidados com os órgãos dos sentidos, para que eles não sejam prejudicados. E se são prejudicados, nos prejudicam. Então, nesse momento, eu peço para que você abra o seu livro didático na página 273, porque lá na página 263, nós vamos ter o texto base. Então, quando eu digo texto base, significa que antes de você dar continuidade a essa videoaula, você precisa ler esse textinho aí, para que você volte para a videoaula já sabendo do que ela vai se tratar. Então, depois de você ler, você pode voltar. E como vocês veem aí no texto, sempre o texto ele vai abordar bem diretamente o tema. E o tema é os cuidados que nós devemos ter com os órgãos dos sentidos. E por quê? Porque nas cidades nós estamos o tempo todo sempre cercados de muitos sons, de muito barulho, né, gente? Então, é preciso entender que o som em excesso dos veículos, de construções, de conversas, até mesmo de conversas muito barulhentas em sala de aula ou fora dela, prejudica nossa audição. E não só a nossa audição. Algumas coisas prejudicam todos os nossos órgãos dos sentidos. Então, essa aula ela vai dar algumas dicas para vocês de como vocês podem se protegerem e protegerem naturalmente os órgãos dos sentidos de vocês. Então, como por exemplo, nós sabemos que ouvir música muito alta pode fazer mal às orelhas, nós sabemos disso. Então, é preciso que se evite e tomamos alguns cuidados para isso, né? Trouxe para aqui algumas dicas para manter a saúde dos órgãos externos. Os órgãos externos são os órgãos dos sentidos. Como Maísa falou na aula anterior de ciências, os órgãos dos sentidos são os nossos únicos órgãos que estão fora do nosso corpo e não internamente. Então, é necessário que tenhamos cuidado. Por exemplo, nós precisamos manter as orelhas sempre limpas, não usar cotonetes ou outros objetos para limpar as orelhas, sempre quando for tomar banho, limpa com a toalhinha, enfim. Usem outro método. Usar cotonete não é o mais indicado. Nós também temos que evitar escutar música com fone de ouvido muito alto ou por muito tempo. É prejudicial também. Nós não, temos que evitar ficar em lugares muito barulhentos, evitar esfregar ou encostar objetos nos nossos olhos, principalmente levar as mãos sujas aos olhos. Nós aprendemos muito nesse tempo de pandemia, né? A ter a higiene adequada com nossas mãos. Nós sabemos que os nossos olhos, nossa boca, nosso nariz são canais para dentro do nosso corpo. Então, nós temos que evitar levar a mão suja aos olhos, porque eles precisam ser protegidos para manter a saúde visual, né? E quando nós levamos as mãos sujas aos olhos, nós contaminamos com micro-organismos os nossos olhos que causam doenças. Então, devemos evitar. Evitar também sempre olhar diretamente para o sol, porque a luz do sol ela é muito forte e ela pode danificar a nossa visão. Também devemos evitar ficar muito tempo olhando para a tela de televisão, celular ou computador, ou seja, qualquer tipo de aparelho eletrônico.
Tem muita gente se prejudicando demais pelo uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Então, nós temos que sempre pausar, fazer pausas, fechar os olhos, porque é necessário. Nós temos que ter os cuidados com os nossos órgãos dos sentidos. E também sempre manter nossa higiene, a limpeza do nosso corpo em dia. A higiene, a boa alimentação, o bom estado físico, fazer algum exercício físico e mental também, como ler. Ler é um ótimo exercício mental. Ajuda sempre a manter nossa saúde mental boa. Então, para termos uma excelente saúde, nós temos que fazer tudo isso, gente. É um combinado, é um grupinho, é um kit. Temos que manter a higiene, nos alimentarmos bem, fazermos algum exercício físico, algum exercício mental, para termos uma excelente saúde. Porque quando nós ficamos doentes, quando o nosso estado de saúde não está normal, nós somos prejudicados. Um corpo que não é saudável, que é doente, sofre por vários transtornos. Então, é sempre bom mantermos esse kit aí em dias. E o nosso texto, ele fala sobre as origens das doenças, né? As doenças, elas têm diversas origens. E as que são causadas por parasitas são chamadas de verminoses. Eu coloquei aqui no slide um breve resumo do que são verminoses, de que se trata esse tipo de doença. E as verminoses acontecem quando vermes, parasitas, se instalam no organismo humano. Esses parasitas são conhecidos como hospedeiros. Essas verminoses podem resultar em diversas doenças. Normalmente, esses vermes se instalam nos intestinos, mas eles também podem se instalar em outros órgãos, como o cérebro, os pulmões e os fígados. Então, temos que ter cuidado com os parasitas. Esse cuidado, ele é essencial, porque às vezes nós pensamos que é uma coisa simples, uma coisa boba, mas não, atrapalha no nosso sistema interno. Se uma verminose, se um hospedeiro consegue entrar no seu corpo, ele vai acabar com a sua saúde, ele pode se instalar nos seus órgãos, ele pode deteriorar, prejudicar o seu cérebro, o seu pulmão, o fígado, ou seja, os órgãos internos. Então, se nós mantermos a higiene, a boa alimentação, o estado físico, o estado mental e sempre nos proteger, sempre manter principalmente a limpeza em dia, possivelmente nós nunca vamos correr esse risco. Então, precisamos manter a nossa saúde. Esse conjunto de cuidados é o que cria a saúde. Então, é necessário que mantenhamos a nossa saúde através desses simples cuidados do dia a dia. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que depois dessa aula vocês consigam entender como é que vocês podem cuidar dos órgãos, dos sentidos de vocês, como vocês podem manter a saúde do corpo de vocês para que não sejam prejudicados por essas verminoses ou esses outros tipos de doenças. Finalizando essa explicação, você não vai fazer nenhuma atividade no livro, tá certo? Nossa atividade extra-classe dessa primeira etapa é de língua portuguesa. Então, a atividade fica para a sala de aula. Então, não façam nenhuma atividade do livro. Finalizou essa explicação de quase 10 minutinhos, vocês podem ficar tranquilos porque não tem nenhuma outra atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero que depois dessa aula vocês tenham mais cuidado com o corpo de vocês, fiquem mais alerta e continuem se protegendo. A pandemia ainda não acabou, precisamos tomar os cuidados. Então é isso. Tenham um ótimo dia de estudos e até a nossa próxima aula em sala de aula. Grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, meus alunos.